Eu quero ler a palavra de Deus com os irmãos. E nós, nesse mês de junho, estaremos trabalhando de forma assim mais objetiva sobre a igreja. O que é a igreja de Jesus Cristo? A igreja, nesse tempo de tantas mudanças na história, ela também tem, muitas vezes, cedido às inclinações que cercam a igreja e se deixado pautar por aquilo que o mundo está a ditar como sendo a regra ideal do viver. Mas o que é, de verdade, a Igreja de Jesus Cristo? Nós temos hoje uma diversidade tão grande de igrejas, de todas as denominações. O que Jesus falou sobre a igreja é o que vamos tratar nessa manhã. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 13 a 18. Mateus 16, versos 13 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Jesus Cristo, precisamos entender que esta expressão, igreja, ela não é novidade, ou não era novidade, para as pessoas que viveram ou viviam, quando Jesus usa esta palavra igreja. Uma das melhores traduções desta palavra, eclesia, no grego, significa aqueles que são chamados para fora. Ou seja, era um lugar onde as pessoas se reuniam, tomavam algumas deliberações e saíam levando o fruto, o conteúdo daquela reunião. A palavra igreja, então, tem o sentido de assembleia. Quando Jesus usa essa expressão, ele está chamando aqueles que eram seus discípulos a compreenderem o que é, de fato, uma igreja. Porque na mente do Senhor Jesus,
no projeto de Deus, que não começou ali, mas começou desde a eternidade. A igreja seria a composição dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. E o discípulo é aquele que aprende com o seu mestre. O discípulo é aquele que não somente aprende com o seu mestre, mas se dispõe a imitar o seu mestre em tudo quanto vier a fazer. O discípulo, na verdade, é aquele que troca a sua vida, permitindo que a vida do mestre se apresente através da sua própria vida. Foi esta a compreensão que, por exemplo, Paulo, o apóstolo, teve quando escreveu a sua carta aos Gálatas, afirmando que de agora em diante não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 20. Jesus, então, organiza uma igreja diferente de todas as outras que existiam, porque ele diz que ele iria organizar a sua igreja. A igreja é um projeto divino e foi criada por Jesus. Sem Jesus, a igreja não existe. O único elemento fundamental para a existência da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo criou a igreja como um projeto divino, e ele diz o seguinte: eu vou edificar a minha igreja. Não é a igreja dos homens, não é a igreja dos líderes religiosos, é a minha igreja. A igreja em o Novo Testamento, ela se confunde com a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes, quando aqueles que se dizem cristãos, de alguma forma não percebem o quanto é a igreja importante para Jesus, ao ponto que a Bíblia afirma em Atos capítulo 20, que Jesus comprou a igreja ao preço do seu próprio sangue. Estão agindo, ou estamos a agir, de maneira irresponsável para com a igreja. Jesus criou a igreja. Esse é um projeto divino. Irmãos, ninguém pode destruir a igreja. Hoje em dia nós estamos vivendo uma realidade impressionante, aqui no Brasil, me refiro ao Brasil, onde nós vivemos, onde alguns já têm afirmado que há mais gente desigrejada. O que é isso? Pessoas que passaram pela igreja e não querem mais saber de igreja do que pessoas que estão na igreja. E alguns chegam a afirmar o seguinte, que são crentes, mas não querem comprometimento com a igreja. E quando uma pessoa afirma isso, ela está, de alguma forma, sendo ingênua, porque Jesus deixou a igreja para, através dela, os seus discípulos agirem, para, através dela, os seus discípulos serem abastecidos e saírem ao mundo levando a mensagem do Evangelho. E eu digo e repito que a igreja no Novo Testamento, ela se confunde muito com a pessoa de Jesus. Tanto assim que no nascimento da igreja, a Bíblia diz que havia uma perseguição tão forte contra a igreja, o livro de Atos registra isso, que dentre os perseguidores da igreja, havia um jovem muito sábio, chamado Saulo de Tarso, que foi criado aos pés de Gamaliel. E aquele homem, ele detestava a igreja, porque de alguma forma a igreja que estava surgindo, estava trazendo uma nova mensagem, a mensagem da contracultura judaica, a mensagem de um Senhor que se manifestava através da vida daqueles que o seguiam.
E então Saulo, ele intenta uma perseguição contra a igreja. E quando você chega no capítulo 10, de 9 a 10 de Atos, você vê Saulo tendo aquele momento em que ele estava do seu cavalo e cai da sua montaria e tem um encontro com Jesus. E o que foi que Jesus disse para Saulo? Ele não disse: Saulo, por que você está perseguindo os cristãos? Ele não disse: Saulo, por que é que você consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir? Ele não diz: Saulo, por que é que você se levanta contra isso? Mas ele diz: Saulo, Saulo, por que é que você me persegue? Por que é que você me persegue? Porque, na visão de Jesus, a igreja é Ele mesmo. A igreja, então, é um projeto divino que não foi criada por Jesus para a minha nem para a sua satisfação pessoal. Um dos grandes perigos da igreja, especialmente nesse tempo, é que cresce a cada dia o número de pessoas que querem se satisfazer com a igreja, a sua satisfação pessoal. Não, irmãos. O Senhor não criou a igreja para andar de acordo com aquilo que me satisfaz, com o que satisfaz a você. Mas Ele criou a igreja para que nós entendêssemos que a igreja é dEle. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja, Ele é aquele que conduz a igreja de acordo com a sua vontade. E um dos grandes obstáculos para o crescimento da igreja é que nós temos trazido tantas coisas para a igreja, tanta vontade pessoal para a igreja, tanto gosto, que esquecemos de perguntar: será que isso é o que Jesus quer para a sua igreja? Porque a igreja é dele. Essa igreja que é dele, ela foi criada com um propósito. E o propósito da criação da igreja não foi para que nós estivéssemos numa fortaleza, protegidos do mundo. Essa ideia permeou a mente daqueles que se disseram discípulos de Jesus desde a Idade Média. Por isso surgiram os mosteiros, onde pessoas se isolavam com um projeto pessoal de servirem a Deus. Mas, na verdade, o Senhor não criou a igreja para isso. O propósito da igreja não foi que nós fôssemos uma fortaleza, mas, pelo contrário, foi que nós fôssemos relevantes para a comunidade. Não é ser discípulo aqui, mas é ser discípulo lá fora. Não é ser um cristão aqui somente, mas ser um cristão lá fora, lá no nosso local onde passamos tempo com os nossos amigos, em nosso local de estudo, nossa faculdade, nosso trabalho, em nossa família, em nossa vizinhança. Esse é o projeto de Deus quando criou a igreja. É que nós fôssemos aqueles que iríamos influenciar as pessoas com as quais tivéssemos contato. Mas infelizmente hoje há muitos discípulos, eu não diria discípulos, muitos imaturos na fé, que se deixam levar e influenciar por aqueles que estão fora. A igreja foi criada com um projeto para estar no mundo real e não no mundo ideal. A igreja não pode estar a reboque da sociedade, mas a igreja deve ser aquela que dita para a sociedade a maneira como Deus quer que nós vivamos. Não estou falando que a igreja tenha que estar envolvida politicamente. Na verdade, Jesus nunca quis isso para a sua igreja. Mas estou dizendo que a igreja deve dizer ao mundo, com a sua postura, aquilo que agrada ao Senhor, e aquilo que é o projeto do Senhor para a realização de cada um de nós como igreja. A igreja, irmãos, precisa ser capacitada para ser a igreja de Jesus Cristo. E essa capacidade, ela vem através da presença do Espírito Santo. Hoje nós vemos e temos, e eu não os condeno, muitos modelos de igreja, mas a capacitação para sermos igreja do Senhor Jesus é a presença do Espírito Santo.
Jesus disse aos seus discípulos que eles deveriam permanecer em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E o verso-chave ele diz: mas receberão, você consegue ver aí? Vamos ler? Mas receberão, não apareceu na tela, os irmãos conhecem, né? Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E a última palavra dele à sua igreja está em Mateus 28, 19 a 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, a igreja não pode perder o foco da sua missão. A missão da igreja é ser discípulo de Jesus. E quando eu sou discípulo de Jesus, eu faço o que Ele mandou. Ele me manda ir ao mundo inteiro e pregar esse evangelho. Vocês não sabem quando é que tem festa no céu? Quando é que tem festa no céu, irmãos? Quando um pecador se arrepende, não, pastor, vai ter uma festa no céu, porque a Igreja da Glória se reuniu, fez um culto maravilhoso, o coral cantou, a orquestra tocou, o pastor pregou, mas não há festa no céu, se não houver pecadores se arrependendo. Irmãos, nós não podemos nos conformar como igreja e perder a missão que Jesus deixou. A nossa missão é ser discípulo. E o discípulo dele faz o quê? Anuncia a mensagem dele a todo mundo. Vou fazer uma pergunta, ninguém precisa me responder não, tá? Estamos hoje no primeiro dia da semana, terminamos uma semana, e a pergunta que eu faço para cada um, esta semana, a quem você ou eu falou da salvação em Jesus? Não precisa me responder. Se não temos vivido isso, estamos longe da igreja de Jesus. Se nos acomodamos a uma realidade que não é a que ele idealizou para a igreja, estamos longe da sua igreja. A Bíblia diz que existem multidões que estão indo ao caminho do inferno. Quem é que tem a responsabilidade de falar do amor de Deus? A igreja. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o que é a igreja de Jesus? É um projeto divino, foi criada com propósito, e a igreja precisa ser capacitada. Hoje nós estamos parando por aqui, mas vamos prosseguir durante esse mês de junho, trabalhando baseado na visão de Jesus sobre a simplicidade da igreja. A igreja simples. Nós vamos ver que muitas coisas que nós fazemos como igreja, precisamos repensar, né? Os irmãos, se quiserem acompanhar o que vamos falar nesses dias, além de ler o livro de Atos, né, que é a base de tudo, um livro que eu já pedi que chegasse ao Espírito Santo, ele não tem ainda no Espírito Santo, chamado A Igreja Simples. Eu dei de presente um exemplar para o pastor Bruno, ele já leu tudo, nós já temos conversado sobre esse livro, que ele trabalha exatamente essa questão da simplicidade da igreja. Há muitas coisas na igreja, irmãos, que não precisam acontecer. A igreja de Jesus é simples. Sabe o que é complicado na igreja? Eu e você.
E nós precisamos descomplicar, para que tenhamos um programa. Para que existe a igreja? O que é a igreja? Onde a igreja quer chegar? Para ser a igreja de Jesus, nós precisamos ser simples, como Jesus criou a sua igreja. Nós, nessa manhã, vamos cumprir uma das ordenanças do Senhor Jesus. Jesus deixou para a sua igreja algumas ordens para os discípulos. A primeira é essa: o discípulo precisa anunciar o Evangelho. O discípulo de Jesus, ele deve crer em Jesus e ser batizado em nome de Jesus. O discípulo de Jesus deve celebrar a ceia do Senhor. E quando celebra a ceia, ele deve anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Eu fiz uma pergunta durante a palavra dessa manhã. Eu queria desafiar a todos nós. Nós, todos os domingos à noite, temos nossos cultos, que algumas igrejas estão até trocando isso, né? Chamado culto evangelístico. Eu não troco isso, não. Você não evangelizou ninguém até hoje? Faça isso hoje. Evangelize alguém. Né? Convide alguém. Traga alguém para ouvir sobre o grande convite da salvação, que é o poder de Deus, manifestado na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu já estou com o meu convidado, que não é crente, para hoje à noite. Já disse para ele: olha, só tem uma saída para a sua vida, chama-se Jesus. Faça isso você também. Não se conforme, não se acomode. É bom vir aqui, é bom ver os irmãos cantar, é bom a gente cantar, é bom o coral cantar, é bom tudo isso. Mas nós queremos festa no céu. E a festa no céu é quando o pecador se arrepende. Os irmãos querem festa no céu? Quem quer festa no céu, diga amém. Ih, festa não vai ser muito boa não, né, irmãos? Quem quer festa no céu, diga amém. Agora melhorou, né? Então hoje vamos ter festa no céu? É bom que diga para os irmãos: quem converte é o Espírito Santo, tá? Não vamos ficar pensando que somos nós, não. Nós fazemos nossa parte. Falar de Jesus, trazer as pessoas. A conversão é obra do Espírito Santo de Deus. Não é conversão, não é do pastor Joel, não é do pastor Mateus, não é do pastor Bruno, não é de quem vai. Não, a conversão é obra do Espírito Santo de Deus. Mas nós precisamos, como crentes, fazer a nossa parte. E Deus certamente fará a dele. Convido os diáconos para que se aproximem da mesa da ceia do Senhor nessa manhã. Quando vamos com alegria e gratidão em nosso coração celebrar ao Senhor nosso Deus. Enquanto os elementos da ceia serão distribuídos, nós vamos ser conduzidos com algumas mensagens musicais. Eu sei que foi pago
contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos com seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor e na força do Espírito Santo. Nós proclamamos aqui que temos um compromisso de sermos um só coração do Senhor, e por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que temos um compromisso de sermos um só coração no Senhor, e por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador. Em teu amor unidos aqui, o mesmo Espírito, vamos a ti. O mesmo Espírito, vamos a ti. Algum irmão deixou de receber os elementos da ceia?
antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E enquanto ceavam, o diabo havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera de Deus, e para Deus estava voltando, Jesus levantou-se da mesa, tirou a veste principal, pegando uma toalha, colocou em volta da cintura, e em seguida colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-lo com a toalha que trazia em volta da cintura. Aproximando-se de Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Jesus lhe respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas compreenderás mais tarde. Respondeu-lhe Pedro: nunca lavarás meus pés. Disse-lhe Jesus: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então Simão Pedro lhe disse: Senhor, não lave somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais está todo limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais Senhor e Mestre, e fazeis bem, porque eu sou. Se eu, Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros, pois eu vos dei o exemplo, para que façais também o mesmo. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu Senhor, e nem o enviado maior do que o que o enviou. Se de fato sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados, se as praticardes. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: esse é meu corpo, que é dado por vós. Em obediência ao Senhor, comamos o pão. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em obediência ao Senhor, bebamos. Nosso irmão diácono Emerson Elias vai orar nessa hora. Senhor Jesus, agradecemos pelo teu amor para conosco, e nós, pecadores, pelo teu sacrifício, fomos perdoados, incluídos no teu corpo como igreja. Agradecemos o privilégio de estar aqui juntos, como comunidade, como família, celebrando a tua vida, Senhor. O Senhor não está morto, mas está vivo, ressuscitou, e este é o motivo de existir a igreja. Agradecemos por tudo que o Senhor nos concede a cada dia,
a tua proteção, a tua graça que nos renova. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém.